Cumprimento a todos os ouvintes da Palavra do Dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Que a graça de Jesus abunde cada vez mais em vossos corações e resplandeça a luz de Deus no vosso entendimento cada dia mais. Estarei lendo Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui. 12, verso 33. Diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Glória a Deus, né, gente? Deus é bom demais. Tem concedido para nós a noite, para a gente descansar, né, pessoal? Ah, que calmaria, né? Você saiu lá fora, você viu a estrela da manhã? Que coisa mais linda que tá. Misericórdia. Muito, muito, muito lindo mesmo. Mas a obra de Deus é perfeita demais, né? As estrelas radiantes, né? Glória a Deus. Gente, nós acabamos de ler uma palavra que fala sobre a árvore e seus frutos, né? Aqui está dizendo assim, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Ou fazer, né? Está dizendo assim, ou fazer. Como que você vai fazer uma árvore? Né? Quem cria uma árvore é Deus, né? E Ele que pode criar uma árvore. Mas, gente, nós, aqui está falando agora a respeito do ser humano, nós, né? A gente pode se criar, né, uma árvore. Nós somos a árvore que o Senhor estava querendo dizer. Eu posso ser uma árvore boa, se eu quiser. E também posso ser uma árvore má, se eu quiser. É isso que ele quis dizer. Ou fazer. Então a gente pode fazer essa árvore, né? É possível fazer uma árvore boa. E também mal, né? Só não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? E o Senhor diz assim, ó. Raça de víboras. Suas cobras peçonhentas. Ele estava dirigindo essas palavras aqui para alguém, né? Para pessoas. Você está entendendo? Por isso que eu fico observando, né? As pessoas, elas deixam se enganar, né? Porque Jesus é bom, porque Deus é bom. E deixam se enganar fazendo o que quer, né? Praticando mal. E o Senhor Jesus, ele não se escondia,
né? O que tem que ele falar, ele falava mesmo. Não ficava rodeando, não, né? Suas raças de cobras ou raça de víboras. Porque, gente, a gente lida com cobras, né? Mas a gente não pode ser uma delas. Cobra que é traiçoeira, gente, né? Astuto. Tem muita gente assim, né? E o Senhor diz assim, ó: como podeis vós dar bons frutos se vocês são maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como que a pessoa que tem coisas más no coração vai falar coisas boas? Não tem jeito. Uma hora ou outra ela vai soltando o que tem no coração. Então o Senhor Jesus disse assim, do coração procede os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, né? E as coisas ruins procedem do coração do homem. Ele é formado no coração do homem, né? As atitudes. E então, olha só, né? O pensamento das pessoas. Mas Deus só quer o coração. Sim, se o coração for limpo, ele vai querer mesmo. Mas coração sujo, ele não quer não, né? E tudo que a gente faz é porque o coração já fez primeiro. O Senhor Jesus disse isso. Ué, o que fez o exterior, o interior já não fez? Né? Então, quando alguém disser assim, Deus só quer o coração, mas quem que vai querer esse coração sujo, né? Cheio de tanta coiseira, tanta tranqueira, que não dá nem para Jesus entrar. Não é verdade? E a gente não vem a ser chamado de cobras, de víboras, né? Olha lá. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro. O homem mau do mau tesouro tem coisas más, né? Então, o Senhor Jesus está falando assim para que a gente venha analisar se nós estamos sendo uma árvore boa ou não, né? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ué, mas eu falei aquelas palavras, mas ninguém escutou. Eu falei enquanto eu estava sozinha, como que ele vai pedir conta, né? Às vezes você foi fazer algo e deu errado, quebrou, aí você solta aquelas palavras, blasfêmias, né? Ué, mas ninguém viu? Ninguém ouviu? Como que você vai dar conta no dia do juízo? E aí que tá, né, gente? Aí que tá. Quando a pessoa tá sozinha, aí ela se revela, entendeu? É sozinho que Deus prova a gente. Quando a gente tá sozinho, né? Olha lá. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, meu Deus do céu. Pessoal, sabe aquelas câmeras escondidas? Às vezes você está sendo filmado e nem sabe, né? Tem muito nos mercados, né?
Agora está por tudo também, né? Não é só no mercado, não, está por tudo. Tem câmeras nas ruas, tem câmeras nos comércios, em vários lugares, né? As câmeras escondidas, né, pessoal? E Deus, antes dos homens criarem as câmeras, ele já tem câmeras há anos, anos-luz, há muito tempo atrás, né? A câmera de Deus é pior. Meu Deus, a câmera de Deus não é igual à câmera dos homens. A câmera dos homens só filma o exterior, né? A entrada, a saída das pessoas, né? Algumas outras coisas. O pior é que a câmera de Deus, ela filma até o por dentro das pessoas, né? A câmera de Jesus filma pensamentos, vê tudinho, é um raio-x, meu Deus, né? E além disso, essa câmera, ela, além de filmar, ela grava todos os áudios que a gente diz. Todas as palavras que sai da boca da gente, fica tudo gravado. Tudo gravado diante de Deus. Você já pensou isso? Sabe quando a pessoa tem ódio do outro e a pessoa desliga o telefone e fala aquele monte de palavras torpes? Tem pessoas que falam até palavras obscenas. Tem pessoas que até congrega, toma ceia, mas não deixa Jesus mudar o coração para sair coisa boa do coração. Para que a boca venha falar coisa boa. Continua com aquele coração velho, porque ninguém está vendo, né? Só está vendo o exterior, só está ouvindo, né, o que pode ouvir. Mas é o que eu disse. A câmera do Senhor Jesus grava áudio. E ela examina o interior. Ela filma o interior, né? Os pensamentos. As câmeras não conseguem gravar. Mas as câmeras de Jesus gravam tudinho. Tem os pensamentos da gente. Por quê? Porque no dia ela está dizendo assim, aqui ó, no verso 36, que no dia do juízo, as pessoas que disserem coisas ociosas vai ter que dar conta para Jesus. Vai ter que falar tudinho para ele. Por que você estava fazendo isso? Jesus sabe, claro. Mas a pessoa vai ter que confessar diante de Deus que gastou todo o tempo dela fazendo coisas ocultas, escondida dos irmãos, escondido da família, escondido dos patrões, escondido do próximo, querendo se esconder de Deus. O pior é isso, né? Que não conseguiu esconder de Deus, né? Então, o Senhor Jesus está filmando, sabe por quê? No dia do juízo, ela não vai ter como provar o contrário, né? Hoje em dia, graças a Deus, que as pessoas estão sendo assim monitoradas, né, pelas câmeras e está sendo bom porque dá para identificar criminosos, né, que furtam, que matam, né? E as câmeras têm ajudado muito a identificar
as pessoas. Muitos são pegos, né? Por conta das câmeras, graças a Deus, né? E aí no dia do julgamento, do questionamento, aí a pessoa pode dizer até assim, ah, mas não fui eu, né? Mas ali está as gravações das câmeras. Tem câmeras que gravou até o áudio da pessoa, né? Então isso vai servir do quê? De conteúdo para a condenação de muitos, ou mesmo de livramento de muitos, né? Então é muito útil as gravações, né? E também o nosso Deus, ele tem tudo armazenado, tudinho, tudo diante dele. E aí então, às vezes a gente nem proferiu a palavra. A gente nem xingou a pessoa, deu uma vontade de xingar. Ai, deu uma vontade de falar umas coisas, né? Mas essa vontade, às vezes, nem saiu para fora. A pessoa, ela conseguiu te dominar. Mas no pensamento ela xingou. Mas no pensamento ela torceu a pessoa, né? Mas no coração dela ela odiou, né? Então, pessoal, deu na mesma. Deu na mesma. Então é isso. Então nosso coração, ele é um tesouro, né? E tem que ser tesouro bom, porque o Senhor diz assim, do mau tesouro do seu coração. É bom tesouro e o homem mau do mau tesouro. Que coisa, né? Eu não tinha meditado nisso, sobre mau tesouro e bom tesouro. Quer dizer, então, que tem mau tesouro, né? Olha lá. O homem bom tira as coisas boas do seu bom tesouro. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, esse tesouro é o coração, né? O coração nosso tem que ser um tesouro bom, porque tem tesouro mau. Gente, o Senhor sempre considerando a gente como tesouro, um coração, ele tem que ser um tesouro, mas sim, precioso e bom, não servir ele para o mal, né? Então, nossas palavras, gente, ela se revela, a palavra, ela revela quem é a gente. Tem pessoas que, se você ficar conversando um pouco com ela, você fica assim, até triste, porque você escuta tanta barbaridade, né? E como você não quer se contaminar, você acaba saindo fora. Porque senão a pessoa faz mal pra gente, sabe? Só de ficar conversando. Não sabe falar outra coisa a não ser palavras negativas, palavras ruins, né? E muitas das vezes a gente fala, eu não sou obrigada a ouvir isso, não. Muitas das vezes a pessoa sai fora, né? Faz muito bem, né? Porque o nosso coração é um tesouro que tem que ser guardado. Coisas boas, né? E para que no dia do juízo, deixa eu ver aqui, o homem há de dar conta do que disse no dia do juízo. Olha, gente, olha só, não é só pelas atitudes, pelas obras, mas também pelas palavras. No dia do juízo vai dar conta das palavras que falou, que disse, né? Que coisa, né, gente? Então,
Tem pessoa que parece que tem prazer de magoar os outros, né? Adora falar palavras para magoar os outros. Deixa porque ela vai escutar agora. Segura ela lá que eu vou falar umas verdades para ela. Que coisa, né, gente? E tem pessoa que não mede palavra, não. Desboca, né? Em Provérbio está escrito que o tolo desboca em mentiras. Mas só que depois a sua boca se enche como se fosse de areia. Então é consequência, né? Mas, gente, nessa manhã a gente vai procurar ter coisas boas dentro do nosso tesouro para a gente poder começar a falar mais coisas boas, né? Deixar as palavras torpes, blasfêmias, palavrões, né? Às vezes você diz, mas o que? Uma palavra torpe. Palavra torpe, gente, são palavras obscenas, chamadas também de baixo calão, né? Tem palavras muito horríveis que não convém a gente ficar falando. E se você ouviu, você não repete, não, para que você não venha sujar os lábios que o Senhor Jesus já santificou, né? Então, nós estamos cada dia que passa aprendendo com Jesus, né? Aprendendo com a palavra de Deus, né? Isso é bom para todos nós, para que a gente não venha de porventura se irar e acabar falando palavras que venham desagradar Jesus, né? Então, foi essa a palavra de hoje. Deixa eu ver aqui um pouco. O último versículo aqui diz assim, ó, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Meu Deus, tá vendo? A gente pode ser justificado ou não pelas palavras que está tudo gravada para o dia do juízo. Meu Deus do céu. Ai, 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 né? Parece que não é nada, né, gente? Parece que ninguém escutou. Deixa pra lá. Mas no dia do juízo vai estar lá as claras. Meu Deus do céu. Aí tem pessoa que diz que a gente não vai lembrar de nada lá no céu. Tá bom. Não vai lembrar o quê, né? Para entrar lá no céu vai ter que passar pelo julgamento, pelo juízo. Ali não vai ter pessoas bocudas, não. Jesus não vai deixar entrar no céu pessoas que têm boca suja, não. Mas eu estou na igreja, eu canto, eu tomo ceia. Quero ver se eu não vou. Vai passar pelo juízo. Vai ter que dar conta no dia do juízo, né? De Deus. Aí se ele achar que você pode entrar lá dentro e ficar lá para sempre, tudo bem. Se ele falar que você não vai entrar não, sua boca suja, aí você não vai entrar mesmo, né? Não é morreu, acabou, não, gente. Tem o juízo, né? E que nós venhamos ser pessoas que obedecem à voz de Deus, para que a gente não venha a ser condenado por conta de palavras, né? Então, essa palavra do dia que Deus deu para nós, para a gente meditar, tomar cuidado com nossas palavras, para que a gente venha ser justificado diante do Senhor sempre, abençoado, ter dentro do nosso tesouro coisas boas, para que a gente venha abrir a boca e venha sair coisas boas, né? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. Amém.